isso você não ora, por isso você não clama, por isso você não declara a palavra de Deus. Querido, nós temos a autoridade do nome de Jesus. Jesus venceu a morte, não é para você ficar... Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você crê que Ele vive? Você crê que Jesus vive? Vamos falar aqui sobre o poder da ressurreição, mas eu quero antes fazer essa pergunta para você, porque as pessoas, inclusive discípulos de Jesus, não acreditaram que Ele havia ressuscitado. Tomé foi alguém que não creu. Aliás, não foi só ele não, viu gente? Ele só não estava presente quando Jesus apareceu a primeira vez. Então deixa eu te dar uma dica. Quantos participam de um discipulado aqui? Quem participa de discipulado? Não fala para essa pessoa que levantou a sua mão, não deixe de participar do discipulado. Pode haver um milagre ali, você vai perder o teu milagre. Amém? No discipulado, numa reunião de discipulado. Eles estavam ali reunidos na primeira vez, e Tomé não estava presente, e ele não acreditou que Jesus havia aparecido para eles, depois que havia ressuscitado. E aí, ele disse, se eu não tocar nas suas mãos, nem no seu lado, eu não vou crer. E o impressionante é que Jesus atendeu aquela oração. Jesus atendeu uma oração de incredulidade. Eu não sei você, mas eu um dia já fiz uma oração de incredulidade. Senhor, se o Senhor não aparecer, se o Senhor não fizer alguma coisa, como é que eu vou crer? Todos nós temos esse conflito de crermos em algo que a gente não vê. A gente é movido por aquilo que a gente vê com o olho natural, mas Deus nos desafia a olharmos com nossos olhos espirituais. Coloca a mão nos seus olhos naturais, diga assim comigo, diga em nome de Jesus, eu abro agora os meus olhos espirituais para que eu possa crer em tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, em nome de Jesus, amém? Que os nossos olhos sejam abertos, sabe por quê? Uma pessoa que não crê vive debaixo de medo. A fé vence o medo, está escrito lá em 1 João, nós vamos ver que mulheres, quantos acreditam que as mulheres têm mais fé do que os homens aqui? Você acredita que a mulher tem mais fé do que o homem? Sim ou não? Sim ou não? Está fraco as mulheres. Acho que elas não acreditam não. E os homens? São os homens que têm mais fé que as mulheres? Sim ou não? Ixi, está fraco também. É interessante que nós vemos mulheres sendo as primeiras a terem a notícia que elas não acreditaram. Deixa eu te fazer uma pergunta desafiadora aqui. Se Jesus ressuscitou, e se elas crescem, se todos crescem realmente que Jesus havia ressuscitado, por que as mulheres iriam no túmulo com especiarias para tratar do corpo de Jesus? Já parou para pensar nisso? O anjo fez essa pergunta para as mulheres. Apareceu o anjo, quando as mulheres foram levar especiarias para tratar do corpo de Jesus, o anjo, ele falou, olha, quero ler esse texto com você, Mateus 28, 5. Mateus 28, 5. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Por que eles estavam com medo? Porque não tinham fé, não estavam crendo. Olha que ele continua dizendo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Eu tive o privilégio de ir a Jerusalém e ver o túmulo de Jesus. Eu vi o túmulo de Davi. Os ossos de Davi estão lá, mas os ossos de Jesus não estavam lá, gente. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito.
que vocês estão fazendo aqui? Eu sei que vocês estão procurando Jesus. Não tenham medo, vocês estão vivendo debaixo de medo. Mas Ele ressuscitou como tinha dito. Eu quero primeiramente lembrar a você que você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz. O que ela diz é a verdade. Você pode crer, você não precisa ver. Você tão somente precisa crer. Creia no que a palavra de Deus diz. Jesus, ele havia dito, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles estavam com os seus olhos tão fechados. Às vezes acontece assim conosco, não é? A gente fica numa teimosia. Deixa eu te falar, querido, Deus tem falado muito ao meu coração sobre teimosia. Às vezes a gente fica numa teimosia, a teimosia cega nosso entendimento. Você fica achando, não, é assim, não. Querido, em nome de Jesus eu oro mais uma vez, para que caia por terra todo paradigma, todo sofisma, toda fortaleza na sua mente. Às vezes você não acredita, Deus fala com você, você é uma bênção, eu vou te levar aos lugares altos, eu vou fazer de você mais que vencedor. Ah, você, amém, mas aquele amém incrédulo, né? Fala um amém para não ficar sem amém. Mas no fundo, você muitas vezes acredita mais em aquilo que você ouviu da sua própria família, da sua própria casa. Eu vim aqui nessa noite, num culto profético, para profetizar uma palavra de vitória para você, e que a palavra de Deus, ela é que vai prevalecer sobre sua vida. Não é a palavra do que os outros disseram ao teu respeito, de quem você será, mas Deus nessa noite, assim como Ele ressuscitou a Cristo Jesus, Ele vai ressuscitar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência em Cristo Jesus. E Deus te chamou para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém e dá uma salva de palmas a Ele. É isso que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Diga a pessoa que está ao seu lado, creia na palavra de Deus. Creia no que ela diz ao teu respeito. Às vezes a gente leva mais valor, mais peso naquilo que as pessoas, eu não sei você, mas eu ouvi muitas palavras que me amaldiçoaram. E eu acreditei em muitas delas. Ricardo, você não pode. Ricardo, você não consegue. Ricardo, você é isso. Ricardo, você é aquilo. Eu falei, naquela época, eu comecei a acreditar. Sabe o que acontece? Às vezes o diabo, ele começa até plantar coisas, começa a montar um quebra-cabeça, para que você acredite numa mentira. Aí você fala assim, não é que eu sou feio mesmo. Minha mãe acabou de falar isso, meu pai acabou de falar isso, alguém acabou de falar isso. Aí você ouve outra pessoa falando isso. Querido, o diabo ele vai soprando assim, são dardos inflamados. Aí você começa a acreditar. Querido, creia naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Você tem poder, você tem autoridade. Em nome de Jesus, que você comece a repreender esses pensamentos na sua mente. Em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então, nessa noite eu quero aqui falar de 3 consequências do poder da ressurreição. Mas se você não crê na palavra de Deus, esquece. Esses 3 poderes da ressurreição, você não vai receber na sua vida. Então diga mais uma vez, eu creio no que a palavra de Deus diz ao meu respeito, em nome de Jesus. Amém? Creia, tão somente creia. E eu quero te dizer algo, a palavra de Deus nos garante que você não vai viver debaixo do medo. Você vai viver pela fé. E a fé vence o medo. Primeira consequência da ressurreição. Quero ler com você o texto que diz lá em João, capítulo 16, versículo 7. João 16, 7. Jesus está dizendo aqui, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Aqui Jesus está falando antes da sua ressurreição, antes da sua morte e ressurreição. Ele está dizendo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E ele foi,
e ele enviou. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, assim como nós estamos aqui reunidos, menos pessoas do que estão aqui hoje, 120 pessoas reunidas num lugar, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio. Jesus cumpriu essa promessa, ele enviou o Espírito Santo e ali ele inaugurou a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para celebrar essa promessa cumprida do Senhor Jesus, que ele enviou do seu Espírito, do seu poder, da sua presença para as nossas vidas. É interessante pensar, eu não sei se você já pensou, eu um dia pensava assim, puxa, como eu queria viver na época de Jesus aqui na terra. Eu queria tocar nele, eu queria vê-lo face a face, saber como ele era. Deixa eu te falar, para ter acesso a Jesus era extremamente difícil. Nós vemos algumas situações, como por exemplo, aquele paralítico que foi curado, teve que abrir um buraco no telhado da casa para ter acesso a Jesus. Uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, teve que enfrentar uma multidão para chegar e tocar na borda do manto de Jesus. Havia uma dificuldade, e Jesus só esteve ali praticamente em Israel. Ele não saiu dos limites, ele não foi para a Europa, ele não veio para o Brasil. Talvez você nem visse Jesus, porque nós moramos aqui no Brasil. Mas deixa eu te falar, hoje nós vivemos num tempo onde todos nós podemos ter acesso à presença do Espírito de Jesus. Há uma promessa que Jesus fez, que eu quero continuar esse texto, para que você compreenda isso que eu estou dizendo. Continua lá em João 16:13. Olha o que ele diz, João 16:13. Porque quando vier o Espírito da verdade, deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele vai trazer a verdade, que confirma com a palavra do Senhor. O Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele fala conosco aquilo que ele ouve do Pai, aquilo que ele ouve do Filho, porque os três são um. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Querido, eu e você, nós temos acesso à presença do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crer em Cristo Jesus, é uma promessa de Jesus, nós podemos ter acesso à presença dEle. A gente não precisa ir a alguma localização geográfica. Aonde nós estivermos, uma mulher samaritana, ela teve esse diálogo com Jesus. Aonde nós devemos adorar? É aqui em Samaria, é na Judéia, é onde nós devemos adorar. E Jesus falou, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Querido, você pode estar na presença de Jesus, no ônibus, no trabalho, na faculdade, na sua casa, andando pela rua. A presença de Jesus, querido, pode estar com você. Que você creia nisso, que você busque por isso. É a presença de Jesus habitando em você. Essa é uma das consequências da ressurreição. Jesus cumpriu a sua promessa. Se ele não tivesse ressuscitado, subido aos céus, o Espírito Santo não seria derramado sobre nossas vidas. Mas ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele disse, ele cumpriu. Tudo que ele diz, ele faz. Portanto, querido, receba da presença do Espírito Santo de Deus em sua plenitude sobre sua vida. Quantos recebem, diga eu recebo em nome de Jesus. Essa é a primeira consequência que eu gostaria de compartilhar com você. O acesso à presença do Deus vivo através do seu Santo Espírito. A segunda consequência é a autoridade espiritual. Em Mateus capítulo 28, versículo 18. Agora quem está falando aqui é o Jesus ressurreto. Aqui ele já venceu a morte. Aqui ele está praticamente chegando no final dos seus dias aqui na terra. 40 dias esteve Jesus aqui na terra. E antes de subir aos céus,
ele nos trouxe essa promessa, e ele nos traz essa revelação, e ele fala, portanto, que toda autoridade, versículo 18, toda autoridade me foi dada, disse Jesus, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como que Jesus poderia estar conosco todos os dias, se ele subiu aos céus? De começar de trás para frente, através do seu Santo Espírito, que foi derramado 50 dias depois disso. Ele está conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Jesus está com você, meu irmão. É a presença dele através do seu Santo Espírito. Você tem sentido a presença dele? Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa sentir, você precisa crer. Muita gente fala assim, mas não estou sentindo, eu não estou nem arrepiado. Você não precisa se arrepiar, você não precisa sair dando cambalhota por aí, levitando por aí. Você precisa crer. Quando você crê, aí você vai começar a experimentar. Primeiro eu creio, depois eu experimento. Primeiro eu creio, depois eu verei. Primeiro eu creio, depois eu usufruirei da presença de Deus na minha vida. Você crê sim ou não? Creia na palavra de Deus. É o que ele falou. E ele disse, toda autoridade me foi dada. Deixa eu te falar uma coisa, na cruz, Jesus venceu Satanás e seus demônios, mas na ressurreição, ele venceu a morte. Era o último inimigo, diz a Bíblia, que ele deveria vencer. E a palavra de Deus fala que Jesus entregou o poder, a autoridade no nome dele à igreja. Por isso ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem autoridade no nome de Jesus. A igreja tem autoridade no nome de Jesus. Esses dias recebemos um testemunho fortíssimo. Estávamos lá no Congresso de Bispos e Pastores em Brasília, quando recebemos a notícia que uma adolescente de 13 anos de idade sofreu um acidente gravíssimo. Um carro, na realidade ela atropelou um carro, e foi uma batida tão forte que ela teve traumatismo craniano e praticamente morreu. Graças a Deus tivemos também a experiência, louvamos ao Senhor pela vida do Mateus e da Luísa. Nós oramos ontem, para quem não sabe, são membros aqui, tiveram também um atropelamento, Deus os livrou da morte, e já estão em casa, e graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso, estão bem, graças a Deus estão bem. Mas essa menina de 13 anos, ela praticamente morreu com traumatismo craniano, foi algo muito sério, também teve outras fraturas no seu corpo, mas a igreja começou a orar, e nós começamos a declarar, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que a morte não tinha poder contra aquela vida, e nós começamos a repreender a morte, e começamos a declarar vida sobre ela. Queridos, para encurtar a história, ela passou a Páscoa em casa. Ela está em casa, consciente, se alimentando, se recuperando sim, mas viva e para a honra e glória do Senhor Jesus, rumo a uma vida plena nessa terra ainda, para a missão que Jesus confiou nas suas mãos. Porque a igreja, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Porque a igreja exerceu sua autoridade. Às vezes você acha que você não tem autoridade, e por isso você não ora, por isso você não clama, por isso você não declara a palavra de Deus. Querido, nós temos a autoridade no nome de Jesus. Jesus venceu a morte. Não é para você ficar de braços cruzados, esperando você ir para o céu. Não, Ele venceu a morte para que você possa ser uma bênção, para que você seja um transmissor de vida àqueles que te cercam. Isso é autoridade que Ele concedeu para mim e para você. O poder da ressurreição. Jesus foi ressurreto. Ele teve o poder da ressurreição através do Espírito Santo que habita em você, que age através de você. Levanta a sua mão e diga, eu tenho o poder da ressurreição na minha vida. Diga, é o Espírito Santo que habita em mim e que me traz vida plena, em nome de Jesus. Amém?
é o poder do Espírito Santo, que te leva a ter autoridade no nome de Jesus. Teu chefe está debaixo dessa autoridade. O governo do Brasil está debaixo dessa autoridade. O governo das nações está debaixo da autoridade de Jesus. Pilatos falou: você não sabe, Jesus, que eu tenho autoridade para te soltar? Ele falou: nenhuma autoridade lhe seria concedida se meu Pai não tivesse te dado. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele conquistou toda a autoridade. Agora todos os demônios, todos os inimigos, todos os governantes, porque diz, é no céu e é na terra também, estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. E a igreja tem essa autoridade, porque a ela foi concedida a autoridade no nome de Jesus. Levante sua mão e diga: eu tenho a autoridade no nome de Jesus. E eu quero encerrar falando sobre a terceira consequência do poder da ressurreição. E a terceira consequência é, porque Jesus ressuscitou, nós temos um propósito para viver nessa terra. Muita gente não tem propósito de vida nessa terra, e por isso chega até ao cúmulo de querer se matar. Uma pessoa que se mata, ela perdeu o propósito de vida nessa terra. Mas a palavra do Senhor nos mostra pessoas como o apóstolo Paulo e outros guerreiros que deram a sua própria vida, iam para as arenas serem mortos por leões, mas entravam nas arenas cantando, glorificando e louvando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o propósito deles não estava apenas nessa terra. A palavra de Deus nos ensina a nós olharmos para aquilo que é eterno, não apenas aquilo que é passageiro. A terra é passageira. Enquanto você estiver aqui na terra, sabe o que está acontecendo? Você está sendo preparado para a eternidade. Marcos, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, é o último versículo que eu quero ler com você, para que daqui a pouquinho a gente tenha a apresentação aqui das crianças. Apóstolo Paulo, ele diz assim: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está falando de propósito. Ele está falando assim: a minha vida toda agora é consagrada a lutar pela causa de Cristo Jesus. E ele está falando, se eu não tivesse esse entendimento, esse conhecimento, então, se não há vida eterna, se não há ressurreição, aliás, a ressurreição, Jesus é considerado o primeiro a ressuscitar, porque nós também ressuscitaremos. Você pode até morrer um dia, mas a palavra de Deus nos garante que nós também ressuscitaremos, ou seja, a vida eterna. Paulo está falando assim, se você não crê nisso, então, vamos deixar a vida nos levar, vamos aproveitar a vida, vamos comer, vamos beber, vamos ter prazeres nesse mundo, porque a nossa vida se resume apenas a esse mundo. Diga à pessoa que está ao seu lado, sua vida não se resume apenas a esse mundo, não. Tem muito mais, querido, tem muito mais. O que são? Tem um livro que um pastor lançou agora, chamado Rumo aos 120 anos. E eu sou um defensor de que você deve cuidar muito bem do seu corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Mas, vamos lá, que você chegue a 120 anos e que você chegue com saúde. Não adianta você chegar a 120 anos com baixa saúde, mas com muita saúde. Mas o que são 120 anos diante de 1000 anos? O que são 120 anos diante de 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, diante da eternidade? Isso não é nada. A palavra de Deus fala que é como a neblina a vida de um homem, que vem e vai, é muito rápido. Mas por isso, nós precisamos compreender que a ressurreição garantiu para nós essa eternidade para sempre, juntos com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por que você chora num funeral? Eu lembro do enterro do meu avô, no ano 2000. Meu avô teve câncer, durante 2 anos ele passou muito sofrimento. E nós já esperávamos a morte dele. Eu lembro que logo no início, já tinha chorado por ele.
Mas no dia do funeral, eu me recordei e eu chorei para valer, como uma criança ali, né, já era adulto, dormiu, enfim. Por que a gente chora no funeral? Sabe por quê? Porque o ser humano não foi criado para morrer. Diga a pessoa que está falando, você não foi criado para morrer. Nenhum de nós foi criado para morrer, querido. Por isso a gente chora. A gente não foi criado para isso, a gente não foi planejado para isso. Deus não planejou a morte para o homem. Mas o pecado gerou a morte. O pecado trouxe a morte para o ser humano. Mas Cristo Jesus, Ele resgatou o poder da ressurreição, o poder da vida para nós. Por isso, querido, eu hoje me alegro, porque eu sei que um dia eu vou me reencontrar com meu avô. Ele morreu em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, na sua família, todos já aceitaram a Cristo Jesus? Todos na sua família têm direito à vida eterna? Você vai se encontrar com todos na sua família. Jesus, ele nos conta uma história entre Lázaro e um rico. E aquele rico lá no inferno, ele pede para que o Lázaro fosse até a sua família, porque ele tinha 5 irmãos, e pregasse a palavra de Deus. E Jesus responde, ele tem a lei e uns profetas. Eles não acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Essa palavra de Jesus é forte, sabe por quê? Porque Jesus está falando acerca dele mesmo, que ressuscitou e muitos ainda não creem. E a palavra de Deus continua sendo ministrada e pregada. Tua família, querido, pode ser alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Utilize do poder da ressurreição para anunciar, enquanto é tempo, o poder da ressurreição, da vida eterna, para termos um propósito de vida eterna com Deus. A palavra de Deus diz que há uma promessa do Senhor. Quando crermos no Senhor Jesus, a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Levante sua mão e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que eu te faço é, você tem utilizado do poder dessa palavra para anunciar salvação à sua casa, para orar pelos seus familiares? Abraão, ele clamou pelo seu servo, pelo seu sobrinho Ló. E Deus enviou um anjo até Sodoma. Essa é uma palavra profética de salvação à família. E aquele anjo tirou Ló da destruição de Sodoma. Deus, querido, Ele ouve nossa oração em prol da nossa família. Que você clame pela sua família. Que você não se canse de clamar enquanto há tempo.